Mas que bom estarmos aqui mais uma vez reavivados por essa esperança de chegarmos na eternidade ao lado de Jesus. Muito bem, nós vamos ouvir agora a história, o testemunho do sábado da Olívia. Olívia, como é que foi que o sábado chegou na sua vida? Bom, mais uma vez, um feliz sábado a todos, né? A vocês que estão aqui, a quem está nos assistindo. Seja muito bem-vindo a essas horas sagradas do sábado. Nem sempre, né? Eu guardei o sábado. Aliás, eu desconhecia sobre o sábado, né? Fui criada num berço evangélico pentecostal e o sábado para mim era algo que não tinha importância alguma, ou até me aprofundando mais, eu dizia que o sábado ele foi cravado na cruz de Colossenses. O castigo que me traz a paz, Cristo cravou lá, e o sábado seria uma lei cerimonial, é assim que eu entendia, que não precisava mais ser observada. Então, Cristo, ele tirou esse fardo das minhas costas. Então, o sábado, no meu entendimento, não precisava mais ser observado. E eu cresci nessa mentalidade, tá? E interessante que no ano de 2006, eu tive uma experiência muito forte. Eu era líder na minha igreja, né? E como líder, a gente preza para que as coisas ocorram para o louvor da glória de Deus, né? Então, a minha mãe, onde ela reside, né, meu pai até hoje, o muro da casa deles, onde eu nasci, é muro germinado com a igreja adventista. Quer dizer que estava ali do lado, né? Sim. E interessante, pastor Fábio, que assim, às vezes eu ia visitar a minha mãe, né? E quando eu me deparava na casa da minha mãe, estavam membros da minha igreja saindo da igreja adventista. E eu falava, nossa, porque eu fui doutrinada que a igreja adventista era uma seita. Sim? E então, eu chegava, olhava, fulano foi lá naquela seita, vai contaminar a igreja. E eu chegava no meu pastor, né? E falava, pastor, vamos colocar fulano, beltrano e ciclano de banco, porque estava lá na seita e vai trazer heresias para a nossa igreja. E eu tinha essa mentalidade. E eu não gostava de adventistas. Eu acreditava que eles eram contra o evangelho de Cristo. Porque não falava línguas estranhas, né? Não tinha tantas coisas assim que nós acreditávamos, né? Então eu sempre persegui esse povo. Não acreditava em nada que viesse do povo adventista. E aí, o que aconteceu? Então, nessa mentalidade que eu tinha, um dia eu vou visitar a minha mãe. Quem está saindo da igreja adventista? A minha mãezinha, gente. Puxa, surpresa, hein? Sim, e ela era membro da nossa igreja, da minha igreja, líder de crianças. E como colocar a mãe de banco? Não dá, né? E mineira, tá, pastor? Mineira? Mineira. Gente boa, eu acho. Gente boa. Mineira e arretada, minha mãe baixinha. E aí eu a vi saindo e fui questioná-la. Chamei ela no feedback e disse, mamãe, como pode a senhora estar nessa seita, mãe? Não pode. Eu vou colocar a senhora de banco, vou falar com o pastor, como que vai ser, mãe? E aí ela me olhou nos olhos, baixinha, me olhou para cima e falou assim, ué, mas você não é uma mulher cheia do Espírito Santo? Eles estão pregando sobre o Espírito Santo de Deus. Por que você não entra e vai verificar por si mesma? Uau! Que lição, desafio! E você foi? Com certeza, mas eu tinha que testificar que ninguém estivesse me vendo. Como a irmã Olívia entraria naquela seita, né? Então eu olho para a casa da minha mãe, ela fica bem assim, a igreja do lado, e é um cruzamento, né? E eu olho para todos os lados, me certifico, entro na igreja. E aí eu penso assim, eu entro armada, né? Com a minha Bíblia, com a meia-meia, palavra do Senhor. Isso no dia seguinte, tá? Do desafio que ela me fez. E eu entro lá pensando o seguinte, bom, quando esse pastor, que ele vai falar uma heresia, né? Ele não crê no poder do Espírito Santo, ele guarda o sábado, que é da lei de Moisés, olha que coisa, nada a ver com nada. Quando ele falar uma heresia, eu me colocarei de pé, levantarei a palavra do Senhor e o repreenderei. E minha mãe, juntamente com meu esposo e mais 3 amigos que estavam conosco, saberão quem eu sirvo, o Deus verdadeiro.
E eu fiz essa oração no meu pensamento, me certifiquei, entrei para testificar para minha mãe que ela estava no engano, que ela não poderia estar ali. E você se levantou? Precisou? Não, não consegui. Bom, eu quero te falar para você que está nos assistindo, eu entrei convicta de que ele falaria algo errado. Do início ao final daquele culto, em nada o pastor infringiu a lei do Senhor. Em nada ele falou algo contra a palavra de Deus. E ali eu me afligi em espírito. E eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou pegar esse pastor? Né? Termina-se o culto e eu digo para ele, por gentileza, pastor, me dê 2 minutos da sua atenção. E aí ele falou, sim, vou fechar a igreja e converso contigo. Bom, fechou-se a igreja, nós ficamos na calçada, minha mãe teve que entrar para fazer a janta para o meu pai, e eu fiquei com o pastor, com meu esposo e mais 3 amigos. Em nada eu peguei aquele homem em alguma palavra que não condizia com a palavra de Deus. Então, naquele momento, minha mãe aparece no portão e me chama para entrar para jantar. E eu digo a ela, mãe, não tem como entrar agora. Esse negócio do sábado está na Bíblia. É bíblico, mamãe. Mãe, a gente tem que falar para o nosso pastor Francisco. Eu vou até falar o nome do meu pastor aqui, que era o meu pastor. Eu falei, a gente tem que falar para ele, porque se está na Bíblia, a palavra de Deus diz em Atos 5:29, me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E eu falei, mãe, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E nisso ela levou um susto com a minha atitude, entrou novamente, e eu continuei e fiquei 2 horas conversando com aquele pastor. Em nada ele estava errado, porque tudo o que ele dizia estava na palavra de Deus. Bom, quando eu fui entrar, o meu pai me barrou na porta da cozinha e me chamou para conversar na garagem da casa dele. E ele disse, moça, que história é essa de você falar para sua mãe que vai guardar o sábado? Se você fazer isso, você vai anular todas as bênçãos que Deus já nos propôs até aqui. E eu achei aquela atitude estranha do meu pai, e ele contou a história quando um homem chamado Constantino, na nossa era, no ano 361, 364, que ele muda do sábado para o domingo e que aquele homem foi imbuído pelo poder de Deus para fazer isso. E ele começa a falar da história e ele fala, olha, se você guardar o sábado, eu te rejeito como filha. Aquilo foi muito forte, eu não consegui entrar para jantar. Falei para o meu esposo, vamos embora. Ao estar indo embora, entrando no carro, não sei como, não me perguntem, apareceu um varão da minha igreja, né? Bateu no vidro do carro do meu esposo e disse, abaixa o vidro. Meu esposo abaixou. E ele estendeu a mão para mim e disse, falou assim, eis que a mão do Senhor está contra ti, porque entraste nessa seita. Eu falei, pronto, Senhor, fulmina. Eu não entendia, não tinha a compreensão qual eu tenho hoje. E eu pensei, pronto, acabou com a minha vida, agora já era, né? Mas naquele momento eu aprendi algo muito lindo com os meus irmãos, né? No meio pentecostal, eu fui crescendo em graça, em conhecimento. E eu aprendi que o meu pensamento, o inimigo não tem poder de saber. Mas o que sai da minha boca para fora, sim. Naquele momento, a minha mãe estava com 3 nódulos cancerígenos. E você apalpava, sentia. E naquele decorrer daquela semana, ela ia fazer uma biópsia para saber se era benigno, maligno, para ver qual conclusão a médica tomaria, se teria que tirar ou não, enfim. E naquele momento eu falei, Deus, se tu és o Deus deste povo adventista do 7º dia, se o sábado é o dia do Senhor e que ainda o Senhor preza pela tua palavra, o sábado tem que ser guardado, tem que ser observado como memorial da criação. Cura a minha mãe e eu saberei que tu és Deus neste lugar. Então eu filosofei. Você foi assim? Você ousada. E o que aconteceu? Então eu filosofei e falei que adoraria o Senhor, isso em 2006. E a minha mãe seguiu aquela semana, foi fazer os exames, esqueceu os exames tudo no ônibus. Perdeu os exames, chorou, tive que levar ela de novo na consulta médica, pedir os exames com urgência, né? Ela refez os exames novamente e depois de alguns dias ela me liga e fala, filha, vem em casa que eu tenho uma bênção para te contar. Aí eu chego lá, minha mãe já está com os papéis nas mãos, pulando, né, de um lado para o outro, e a gente já vê a alegria, já começa a pular também, né, e glória a Deus, aleluia, eu não sabia nem do que se tratava. E de repente minha mãe abre os exames e fala, filha, eu fui curada, eu estou curada. Naquele momento eu lembrei da minha oração que eu fiz em meu pensamento. E eu falei, mãe, para tudo. Mãe, deixa eu sentir aqui. Ela estava curada e está curada para a glória de Deus até hoje, amém?
Bom, naquele momento, eu tinha o poder de decidir, de escolher. Deus, Ele me provou que Ele era Deus, que o sábado era o dia do Senhor, que Ele fez para o meu descanso, para a minha santificação. E o Senhor, então, mostrando tudo aquilo ali para mim, eu tinha um livre-arbítrio e eu escolhi não atender ao chamado de Deus. Eu continuei fechando o meu coração. Eu falei, não, Deus tem tantos bilhões de filhos, vai ouvir o meu pensamento. Mas aquilo me marcou, mexeu comigo. O Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas, em nossos corações de uma forma linda. Se você pudesse resumir, como que é o sábado para você? Bom, resumindo, em 2008, Deus falou comigo durante 6 dias e mostrou que o sábado era o dia do Senhor. Desde então, eu observo o sábado como um memorial da criação. Um dia que o Senhor nos traz para sermos santificados, para descansarmos, né? Abençoado por Deus. É uma comemoração, é um dia de prazer, de alegria, um dia onde, quando eu falei, hoje eu sou adventista, eu tive que fechar uma loja que eu tinha de roupa, eu tive que deixar coisas ao qual eu fazia e não poderia mais continuar por amor a este evangelho, por amor a Cristo Jesus. Então eu não sei hoje, para mim é uma bênção. Vi a minha filha saltando de alegria, falando, hoje eu guardo o sábado com 8 anos de idade. O Espírito Santo a usando. Então hoje, para encerrar, eu gostaria de dizer para ti que está nos assistindo, aonde quer que você esteja. Às vezes você pode estar na mesma luta que um dia eu enfrentei, sabe? De decidir, de fazer escolhas, de decidir ou não em observar o sábado. Eu quero te dizer que o sábado é o dia do Senhor. Amém. O sábado ele foi criado não por Moisés, não pela lei judaica, mas na criação em Gênesis, capítulo 2, o verso 1 ao 3, Deus instituiu esse dia de bênção, o memorial da criação para a minha e para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Espírito Santo fale mais ao seu coração e que você entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. Amém. E que o sábado seja um dia memorável para ti e para a sua família. Porque Ele é o selo entre o nosso Deus e a sua criação. Amém. Amém? Que lindo, que lindo. Olha, eu fico aqui arrepiado ao ver a convicção como a Olívia prega essa mensagem. Que Deus Amém. continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E se você que está assistindo tem um testemunho tão lindo quanto o da Olívia e quer compartilhar conosco, manda aqui a sua história para o programa feliçsábado@novotempo.com.